Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o canal do Casal Prova de Balas. Eu e a Andressa, a gente estava um pouco afastado aqui do canal. A gente está produzindo conteúdo mais ali no Instagram e também começamos no Substack, no LinkedIn. E aqui no YouTube é um pouco mais complexo, porque a gente estava meio engessado, né, em fazer os vídeos sempre eu e a Andressa. E às vezes a menina chora, a gente tem uma neném de 1 ano e 6 meses, ela quer dormir, ela fica um pouquinho estressada. E aí a Andressa fica cuidando dela. Então a gente decidiu que alguns vídeos vão ser só eu que vou fazer, outros vídeos a Andressa vai fazer aqui comigo. A gente vai continuar com esse projeto de educação para famílias, né, que é o Casal Prof de Bala, e a gente vai fazer essa dinâmica aqui de vez em quando, tá bom? Aqui a gente vai focar mais na parte de gestão do tempo, então a gente estava falando sobre vários assuntos aqui no Casal Prova de Balas e a gente decidiu focar num assunto específico, que é o assunto que eu ensinava aqui quando eu trabalhava nessa empresa do Vida Distante, que é a gestão do tempo. A gente acredita que a ferramenta que é mais simples ali, mais fácil do casal entender e consegue ajudar realmente os casais que estão passando pela fase que a gente está passando agora. Que a gente é um casal que está com um filho e demanda bastante energia, né? E tá vindo outro filho também daqui a pouco, né? Que é o Davi. A gente está com a Laura, de 1 ano e 6 meses, daqui a pouco vem o Davi aí. Enfim. E assim, em relação a essa aula de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre eu vou no flow, mas gostaria de falar um pouco sobre esse livro. Eu já gravei umas 3 vezes aqui, essa é a terceira vez que eu estou gravando. O livro já está na minha mão. Esse aqui é o livro do Stephen Covey, é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala sobre um conceito bem legal. Eu até gravei, eu escrevi um texto lá para o Substack sobre isso, que é a produção, capacidade de produção. E ele conta uma fábula, né? Ele conta para explicar esse princípio, uma fábula da galinha dos ovos de ouro. Como é que é essa fábula? Ele fala que existia um fazendeiro, esse fazendeiro tinha uma granja, e nessa granja ele tinha várias galinhas, todo dia ele acordava de manhã cedo e ia buscar os ovos ali da galinha na granja dele. Só que um dia ele foi na granja e viu que uma das galinhas tinha colocado um ovo de ouro maciço. Ele falou, cara, tem um ovo de ouro maciço aqui. Aí ele achou que era brincadeira, alguém tinha pintado ali o ovo da galinha para ele poder morder e quebrar na boca dele, fazer alguma coisa assim. Mas aí ele mordeu e viu que realmente o ovo era de ouro mesmo. Ele quase quebrou o dente mordendo ali o ovo de ouro. Aí, beleza, ele levou para casa, guardou ali o ouro. Aí depois, outro dia, ele foi de novo pegar os ovos na granja e viu que a mesma galinha tinha botado um outro ovo de ouro maciço. E isso se repetiu por várias semanas, vários dias, e ele começou a enriquecer muito. Aí ele começou a construir mais coisas na fazenda, começou a usar o dinheiro para investir ali no negócio dele. E aí teve um dia que ele teve uma bela ideia de. Ele falou, cara, se essa galinha bota um ovo de ouro por dia, todo dia ela tá botando ovo de ouro, e se eu abrir essa galinha, será que eu não consigo pegar tudo de uma vez e investir aqui na minha fazenda? E foi isso que ele pensou em fazer. E aí, passou uns dias, ele foi e decidiu realmente sacrificar a galinha e pegar os ovos de ouro. Só que, quando ele abriu a galinha, era uma galinha normal, que só botava ovos de ouro. Sei que é uma fábula de meio fantasiosa, né? Mas ele traz essa fábula para explicar a produção e capacidade de produção. Ele fala que a gente tem que na parte de gestão do tempo, gestão de tarefas ali, a gente tem que estar sempre atento ao que a gente quer alcançar, os resultados que a gente quer alcançar, que é a nossa produção, mas também a capacidade de produção, a nossa energia, a nossa motivação. Então, eu já trabalhei com equipes quando a gente era oficial do Exército, eu, a Andressa também, e a gente sabia que se a gente podia, em determinados momentos, exigir bastante da equipe que eles iam lá e iam conseguir fazer. Mas se a gente fizesse isso todo dia, toda semana, todos os meses exigisse bastante da equipe, chegaria uma hora que estaria todo mundo estressado no ambiente, o ambiente de trabalho ficaria ruim. E assim também acontece em casa. Se toda vez vocês estão sempre querendo alcançar mais dinheiro, bater uma meta, sempre focando em resultados e esquecendo do tempo de qualidade em família, vai ter uma hora que vocês vão romper, que a família vai começar a se estressar demais e vai começar a criar brigas, conflitos. E muitas vezes não é porque existe incompatibilidade de personalidade do casal, existe algum problema financeiro, ou algum problema de rotina, ou que o amor acabou. Na verdade, não é isso. Às vezes o que acontece realmente é que vocês só estão muito estressados por não saber organizar a rotina de uma forma adequada. É isso que acontece em muitos casais que a gente faz consultoria aqui no nosso projeto no Casal Prova de Balas. E esse ponto é bem interessante. Então, qual que é o primeiro passo, né, para você construir uma rotina organizada? É você primeiro olhar para o seu dia
e você conseguir definir aquilo que realmente é importante e aquilo que não é tão importante assim. Eu e a Andressa, a gente gosta de dividir sempre em três áreas, né? Existem, quando eu fiz coaching, eu fui coach, na verdade, de uma coach do Paulo Vieira, foi o Paulo Vieira, foi em 2017. E eles traziam 12 áreas da vida nesse processo de coaching, né? Eu achei bem legal, achei muito bom, mas eu achei muito desgastante definir 12 objetivos, assim, 12 áreas da vida. E a gente começou a definir três, até que no Vida Titã, às vezes a gente definia com alguns mentorados três, alguns um, alguns dois, mas no máximo a gente definia três objetivos, porque a gente viu que era o que realmente as pessoas conseguiam executar com consistência. Então eu e a Andressa a gente começou a definir sempre um de voltado para o nosso relacionamento e família, né, diversão, hobbies, outro sempre voltado para o nosso bem-estar e nossa saúde, e outro objetivo relacionado à parte profissional e financeira. Então a gente sempre divide nossos objetivos dessa forma. Aí como é que acontece, né? A gente define ali o que a gente quer alcançar e a gente define nossa rotina. Então o primeiro passo é essa definição do que você quer alcançar. Depois disso você define tarefas, né, ou submetas ali para alcançar esse objetivo. Eu sei que pode ficar um pouco complexo aqui. Eu quero dar uma tarefa mais simples para você, não vou para vocês, não vou entrar muito nesse assunto. Então a ideia aqui é que você consiga realmente, o primeiro passo, olhar a sua rotina, que é o que a gente faz na nossa sessão de agenda, né? Sessão de ajuste de rotina. Você olha a sua rotina e vê, cara, o que eu faço de manhã? Aí você vai botando aqui no Google Agenda. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui na tela. Deixa eu ver se o Google Agenda tá aqui. Aqui, ó. Peraí, apareceu? Apareceu, né? Essa aqui é um Google Agenda nosso. Aqui, ó, as atividades que a gente faz. E aqui, ó, você consegue ver que tem várias tarefas aqui na nossa Google Agenda. Então a gente sempre monta, a gente pega um vazio às vezes. Deixa eu ver como é que tá o do Andressa aqui. Aqui o do Andressa. Também tá cheio. Enfim, deixa eu ver aqui se tem outra conta. Do casal prova de balas, como é que tá? Ah, o casal prova de balas tá vazio. É aqui, o que a gente faz no início, né? A gente define aqui qual é a nossa rotina matinal. O que acontece aqui no início da manhã? De segunda, que está começando de domingo, né? Mas de segunda a sexta. O que acontece aqui? A gente define. Aqui a gente acorda sempre às 6 da manhã, por exemplo. 6 da manhã a gente acorda. Então a gente bota aqui acordar e fazer higiene pessoal. Uma ideia, né? Normalmente a gente coloca aqui uma rotina matinal. Rotina matinal. E essa rotina matinal. Aí você cria esse evento. Você vem aqui e adiciona, né, o seu cônjuge. Aí vem aqui, aí coloca todos os dias de segunda a sexta-feira. Ou você pode personalizar aqui também, né? Colocar as datas. E aí, depois disso, você coloca aqui, o que que é essa rotina matinal? Aí você bota higiene pessoal, aqui, ó, fazer higiene pessoal. Aí aqui, preparar café da manhã. Aí aqui, preparar café da manhã. Aqui o que mais? Tomar café da manhã. Pode botar também aqui, antes da higiene pessoal, fazer alongamentos, né? A Andressa gosta de fazer alongamentos assim que acorda. E seria isso. Seria essa rotina matinal, seria daqui até aqui. Seria uma rotina matinal ali do casal, entendeu? Aí depois vem aqui, vocês almoçam juntos, colocava aqui almoço. Aí botava a hora do almoço. Aí você vai preenchendo, essa é a primeira, eu tava sumida. Essa é a primeira tarefa que a gente ajuda os casais a organizar, para eles poderem ter consciência da rotina deles. Então esse ponto é muito importante. Você ter consciência de como está a sua rotina hoje, e aí você consegue ver o que é importante e o que não é importante nessa rotina. E a partir disso, a gente consegue ir ajustando. A partir disso, a gente consegue enxergar a sua agenda, define alguns horários que podem ser tempos livres e a gente começa a definir objetivos. Então, a partir do momento que a gente define objetivos, a gente consegue definir horários. Ó, nesse horário aqui, ó, por exemplo, das 8 às 10, que você tem um horário livre, digamos que seja esse período, a gente consegue focar naquele seu projeto de transição de carreira.
E foi assim que a gente foi fazendo pra gente, entendeu? A gente fez transição de carreira. Então a gente focava na parte da noite em fazer esse projeto de transição de carreira, ou no nosso tempo livre, ou nos feriados. E a gente ia semana após semana seguindo e alcançando nossos objetivos. Por exemplo, a maratona, todo sábado de manhã ou domingo de manhã, normalmente era sábado de manhã, que domingo tinha igreja, a gente fazia, eu fazia no caso, né, um treino longo. Então eu acordava mais cedo, eu acordava umas 5 da manhã, e aí, 6 horas ou 7 horas eu tomava um suplemento normalmente. 6 horas da manhã eu ia correr e fazia uma corrida, por exemplo, até as 9, que era um longão da semana, né, para poder treinar para maratona. Então eu fazia dessa forma. Então você vai, depois que você tem esse autoconhecimento da agenda, fica mais fácil, fica mais fácil de você se planejar, se organizar e conseguir realmente alcançar os objetivos que você planejou. Eu espero que essa aula aqui que ajude você, né, que você consiga ter entendido, você consiga ter entendido aqui o que a gente quis mostrar em relação à organização da agenda. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode botar nos comentários ali, a gente responde vocês. Se quiser também, manda uma mensagem no Instagram e a gente responde vocês por lá também, ou no Substack. Segue a gente aí nas outras redes sociais, tem LinkedIn, Substack, Instagram. Não consigo enviar mensagens no Instagram. Várias Meu fluxo delas. de mensagens funciona apenas para... E aí a gente pode estar conversando mais e explicando mais detalhes, tá bom? Então o vídeo de hoje foi sobre isso. Estamos de volta aqui ao YouTube. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo na próxima semana. Até lá.